Olá, hoje eu tô aqui para responder a uma pergunta que foi feita no nosso bate-papo desta semana sobre as redes sociais. E a pergunta feita foi a seguinte: entre as bolhas que as redes sociais criam de um lado, se chocam com quem discordam e com os haters que surgem, há espaço para a autenticidade? E aí, o que era a autenticidade? A autenticidade nada mais é do que você ser verdadeiro, ser você nas suas ações, no seu agir, no seu pensamento, no seu posicionar. E sim, há um espaço para isso, porém, às vezes, no ser verdadeiro consigo mesmo, em defender um posicionamento, requer você estar preparado para opiniões contrárias, para críticas, para uma chuva ali de comentários negativos que pode mexer com a sua autoestima, com a sua autoconfiança. Então, ser autêntico está muito ligado em você estar seguro de si, sobre o que você é, sobre o que você acredita, defendendo aquele posicionamento. Por mais que hoje em dia a influência das redes sociais ela é muito intensa, muito forte, a gente escuta, a gente vê de tudo, mas se você acredita em algo, se você tem certeza sobre aquilo que você está falando, então a gente precisa sim reforçar essa autoconfiança, essa autenticidade no se colocar e arcar com as consequências daquilo. Você acredita, você se posiciona, pode ter opiniões contrárias, a gente debate de maneira saudável para poder construir uma ideia, construir um entendimento sobre opiniões diversas e refletir sobre aquilo. Aquilo é importante? Aquilo agregou? Sim? Não? O que eu faço com aquela opinião contrária? Como eu lido com aquilo? E aí, para isso, a gente precisa estar muito seguro, muito confiante de si. Mas sim, é possível a gente ser autêntico em meio a um mundo de redes sociais com diversas opiniões, mas para isso precisa estar em conjunto com a nossa autoestima e a nossa autoconfiança, ok? Que respondendo uma pergunta sobre o nosso bate-papo sobre as redes sociais, e é a seguinte questão: até que ponto esse apontar de dedo é uma projeção do que desaprovamos na gente e vemos no outro? E para essa pergunta me lembra muito sobre uma passagem que Freud diz que quando Pedro fala mais de Paulo, sei mais de Pedro do que do próprio Paulo. Porque muitas das vezes, quando a gente está falando do outro, a gente está falando da gente mesmo. A gente acaba fazendo essas projeções de forma consciente, inconsciente, do que a gente está falando do outro. Será que não é muito daquilo que está na gente? Então é por isso que é importante a gente estar sempre em tratamento, estar sempre em terapia, desenvolvendo um autoconhecimento, entendendo o porquê aquilo que é postado, aquilo que é dito, aquilo que a gente vivencia, por que aquilo te incomoda tanto? Por que aquilo te fere tanto? Por que a gente está sempre olhando os erros, os acertos, as conquistas, a vivência do outro, mas a gente não tem tempo para trabalhar esse autoconhecimento, essa autoimagem? Do que a gente está fazendo para a nossa vida, o que pode melhorar, entender de forma diferenciada, né? Então, às vezes, é mais fácil a gente apontar, é mais fácil a gente comentar da vida alheia do que a gente fazer nossas próprias correções, trabalhar o nosso próprio entendimento. Porque às vezes a gente vai se deparar com verdades, com situações delicadas que não estamos preparados para entender, não queremos, ou a gente acha que a nossa vida é perfeita, um mar de rosas, não precisa. Mas em cada momento, a todo instante, a gente precisa estar sempre ali refletindo, vivendo, ainda mais nos dias de hoje, né, no meio de uma pandemia, saindo de uma pandemia, enfim. As redes sociais, essa influência, o quanto a gente se conecta com tudo isso. Então, eu considero, sim, muito importante a gente trabalhar esse autoconhecimento, esse desenvolvimento pessoal, entender o porquê que a gente está sempre ligado no que o outro faz ou deixa de fazer, mas e as nossas conquistas e o nosso crescimento, né? E o nosso desenvolvimento pessoal, como é que anda isso? Então converse, procure ajuda, procure trabalhar, né? É uma descoberta linda quando a gente consegue entender quem nós somos, o que estamos fazendo, para onde vamos, né? Autoconhecimento é fundamental, ok?